Lembra do quê? De gravar. Ah, Então, estamos gravando, pessoal. É dito que a repetição do mantra, né? Se você de todas as práticas, aquela que se você tiver que escolher uma, pelo seu tempo, pela falta de prática ou de abertura, cante o mantra Om, né? Que através do Om, através da vibração do Om, a gente consegue verdadeiramente atravessar essas camadas, né? Esse véu da ilusão, esse véu da identificação com as personalidades e vislumbrar aquilo que o livro depois vem trazendo, né, como autoestudo. Então, eu convido vocês para a gente fazer 8 vezes o mantra Om. Pode ser? Então, vou desligar um pouquinho o áudio, porque senão fica uma cacofonia aqui, tá? Mas cantem vocês aí na altura que vocês acharem confortável ou apenas mentalmente. Então, vamos organizar a coluna, até para que Dona Elinaí fique absolutamente à vontade, tá? Se a senhora não tem nesse momento, não tem nenhum intuito, nenhuma vertente do ponto de vista religioso, né? O mantra Om, ele é por si uma vibração sonora que nos leva a estados diferenciados de consciência. Então, eu gosto sempre de dizer, porque o yoga está para além das religiões, né? Então, fica à vontade, tá? Sinta-se tranquilo e à vontade. Então, a gente fecha um pouquinho os olhos, vamos trazendo as mãos em Anjali Mudra, no centro do peito. Nesse gesto que reúne nosso lado lunar ao nosso lado solar, as polaridades dessa dualidade inerente à matéria, da qual fazemos parte. E no centro da palma das nossas mãos, um espaço neutro, o espaço da vacuidade, o espaço do não ser. E nesse espaço da vacuidade, no espaço do não ser, é a morada preciosa do nosso Purusha, a morada preciosa da nossa consciência superior. O espaço da vacuidade, onde habita a suprema inteligência, a suprema consciência, que também somos nós. Deixa que o mantra vibre nesse espaço, a partir do toque gentil dos seus polegares junto à caixa torácica, a sua crista cardíaca, a janela do seu chakra da compaixão, da amorosidade, da benevolência e equanimidade. Inspiramos.
Namastê. Muito bem. Todo mundo bem para o dia de hoje? Que bom. Esse A, o M, né? Simone, fica à vontade, tá? Quando quiser, faça suas considerações. Então, o mantra Om, no símbolo, se você pegar a letra em sânscrito do Om, ele é formado por 3 letras, né? Por 3 sílabas, digamos assim. O A, U, M. Então, a junção dessas 3 letras forma o Om. E não é à toa que ele tem essas 3 letras, porque o A, esse som aberto, representa a nossa consciência, né? A vida em matéria, digamos assim. Consciência no sentido de estar acordado, de estar em contato com a realidade do dia a dia. O U simboliza um sono, um estado de mais recolhimento das ondulações mentais, um estado mais de introversão, e é traduzido como o estado do sono. Aquele sono que não é ainda o sono profundo, o sono em que você ainda tem movimentos mentais, o estado do sono em que você ainda tem sonhos, enquanto o estado do U, do que é a vibração do M, representa esse lugar em que não há mais nada, né? Toda a consciência ordinária, essa consciência humanas, né, da mente, é recolhida no espaço de vacuidade. Então, a vibração do M é o ponto em que a gente quer alcançar com a nossa prática de yoga, né? Ou com qualquer outro caminho de autoconhecimento, de espiritualidade, ou como é chamado de Sanatana Dharma. Qualquer caminho de verdade, qualquer caminho de Sanatana Dharma é um caminho que nos leva para este estado de absoluto recolhimento, com a identificação, com o dia a dia, com papel, com nome, com personalidade, e faz com que a gente se recolha para conseguir lá no fundo desse recolhimento reconhecer a nossa verdadeira natureza, reconhecer a verdadeira realidade. E no caso dos preceitos éticos que a gente tem lido, reconhecer o estado de Ishvara, né? Reconhecer essa consciência superior, essa consciência suprema. Então, cantar o mantra Om, ou mentalizar o mantra Om, ou botar o mantra para vibrar, vai criando vibrações que vão acalmando as oscilações da mente. Então, a gente vai saindo desse estado de A, vai acalmando essas oscilações da mente, entrando num estado de U, e até que a gente, com a prática, com a persistência, entra nesse estado de vibração, de ondas mais calmas e mais recolhidas. Então, o Om é algo muito especial, é um instrumento muito especial. Como eu disse no início, né, o Dr. Ruguet mesmo é um que sempre diz, não tem tempo de fazer nada, canta Om. Senta 5 minutos, mentaliza o mantra, visualiza o símbolo, né, a palavra em sânscrito, né, porque o símbolo por si só tem muito poder. E é sempre gostoso fazer isso. Então, você pode fazer mais longo, como a gente fez, ou pode fazer cantando o japa, né, que é uma conta,
e fazer isso rapidinho aí, né, que também tem a sua funcionalidade. Alguma colaboração, Simone? A Marcelinha, pelo jeito, a câmera dela caiu. Bem-vinda, Nelisa. Oi, Laura. Tudo bem? Tudo, e você? Também, tudo jóia. Muito bom, gente. Então, a gente caminha agora para os 2 últimos niyamas, recapitulando. Foram 5 yamas, ou aquilo que a gente precisa eliminar da nossa vida ao máximo, né? O praticante, a pessoa intencionada no caminho do yoga, intencionada no processo de autoconhecimento, intencionada na verdade dos seus princípios e da sua atuação, precisa caminhar lado a lado com esses preceitos éticos. Então, os 5 primeiros a gente elimina, e no lugar deles, lembra do dia em que a gente falou muito sobre isso, que a gente não fica no vazio? Então, os niyamas entram no lugar daquilo que foi eliminado. Então, o contentamento entra no lugar da não violência, a disciplina entra no lugar de brahmacharya, e assim por diante. Então, os 2 últimos niyamas, junto com o niyama que vimos na aula passada, no encontro passado, que é o tapas, formam aquilo que no Yoga Sutra, no principal texto do yoga, o Patanjali vai dizer: o estado de Kriya Yoga, a prática de Kriya Yoga. O que é o Kriya Yoga nesse aspecto, né? Que está presente lá dentro dessa obra? Porque a gente tem 3 tipos de Kriya. Tem os Kriyas, que são os processos de purificação, muito importantes para o Hatha Yoga, muito importantes para a qualidade de vida da saúde física e mental. Existe o Kriya Yoga, que é uma linhagem de mestres, de práticas, em especial de práticas meditativas, chamada Kriya Yoga, e a gente tem o self-realization, né? Existe toda uma linhagem de mestres ligados a essa, digamos, escola chamada Kriya. E existe o Kriya, esse Kriya que está presente lá na segunda principal obra do Yoga, que é o que o Patanjali vai dizer. Antes de entrarmos em Ashtanga Yoga, o Yoga de 8 passos, é preciso que o discípulo ou aquela pessoa intencionada no caminho para vislumbrar a verdadeira realidade da natureza das coisas, precisa atuar e trabalhar em 3 preceitos, chamados sinteticamente de Kriya. Primeiro é o tapas, nós vimos no encontro passado. Segundo, Swadhyaya. E terceiro, Ishvara Pranidhana. Então, independente se eu sou um praticante formal de yoga, daquele que faz asana, que faz pranayama, que medita, que está querendo alcançar o samadhi, independente se eu sou esse praticante ou se eu sou uma pessoa dedicada ao meu processo de autoconhecimento, eu preciso mergulhar nesses 3 preceitos. Então, vocês se lembram que a gente falou da disciplina, né? A disciplina não como rigidez, a disciplina não como um processo de dureza sobre si mesmo, mas a disciplina de saber qual é o caminho que você quer seguir e de saber quais os passos que você precisa dar e que precisa continuar caminhando naqueles passos por um longo tempo. Então, a disciplina tapas. Esse é o primeiro preceito. E se a gente olhar para o que nos interessa nesse encontro, né, nesse grupo, que é a vida aqui, agora, o que é uma vida sem disciplina, né? Uma vida sem disciplina é uma vida sem ritmo. Uma vida sem disciplina é uma vida sem conquista, porque
qualquer coisa que se queira alcançar, a dona Elinair fazendo essas maravilhas com as mãos, ela precisa da disciplina, não é? De sentar, de pegar, de cultivar o hábito de materializar aquilo que se deseja, não é? Uma criança, ela não progride se ela não tiver a disciplina e o esforço, tapas, né? Lembra que a gente falou muito dessa coisa, né? Do tapas como um calor interno, como o esforço que a gente precisa fazer, porque a vida é feita de esforço, a gente só almeja alguma coisa se houver esforço. Só há resultado em algo se houver esforço e dedicação. Bem-vinda, Marcelinho. Então, tapas é o primeiro. Caiu, né? Laura, Ah, a gente pode incluir o compromisso junto com a disciplina, né? A disciplina está intimamente ligada com o compromisso. com Esse certeza. compromisso aqui é uma parte da nossa disciplina, de querer evoluir. Com certeza. Essa é uma palavra super bonita, porque o compromisso é algo que você faz por você, mas também faz pelo outro, né? Você Todos. por todos. Então, essa é uma palavra que a gente deveria colar mais ela, né, Simone? Bem lembrado. Essa é uma palavra, compromisso, é uma tradução que a gente devia estar mais colada ao sentido de tapas mesmo, né? Porque é isso, é compromisso. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, tanto no aspecto da minha saúde física quanto mental. Eu quero estar mais dedicada à minha vida espiritual, compromisso. É um compromisso que eu faço comigo mesmo, não é? Então, Eu até diria que para existir disciplina tem que ter. Se a gente não tiver o compromisso, a disciplina não funciona. ela precede a disciplina, não Acho é? que ela precede a disciplina. Primeiro eu preciso estabelecer um compromisso com a disciplina. Exato. Isso é muito legal, porque veja, o compromisso, muitas vezes, para que a gente comece a dar os primeiros passos, a gente precisa primeiro firmar esse compromisso. Porque, pensa bem, a prática de yoga mais simples, a prática de asana, por exemplo, a gente sabe o tanto que às vezes é difícil ter a disciplina de praticar sozinho. Mas se você tem um compromisso perante a si, você se coloca nesse compromisso, mas você estabelece uma rede que te apoia nesse compromisso, fica muito mais fácil você seguir, não é? É isso, muito legal. A ideia do compromisso é fantástica, porque esse é o primeiro passo, a gente estabelecer o compromisso. E muitas vezes isso na vida é muito verdadeiro. Muitas vezes a gente faz mais pelo outro, porque fez o compromisso, naquele momento, assim, às vezes não está com tanta vontade, está com preguiça, está cansado, mas fez o compromisso, e aí você se esforça e sai e rompe o lugar, né, de tamas ali da inércia e vai. Vai meio que, às vezes, no empurrão, mas vai. Então, esse é o primeiro ponto do Kriya Yoga. O segundo, que é o que a gente entra hoje no livro, que é Swadhyaya. O prefixo swa, toda palavra que tiver aí em sânscrito, às vezes a gente ouve muito em mantras, né? Swa quer dizer eu, o si mesmo. Né? Então, swa é como se estivesse dizendo eu, o si mesmo. E a dhyaya é o estudo, né? O conhecimento, digamos assim. Então, esse processo do swadhyaya, né, é o conhecer-se a si mesmo, traduzindo literalmente. Então, isso já está também na cultura grega, na filosofia grego-romana, conhece-te a ti mesmo, né? Por quê? Gente, essa talvez seja a tarefa mais árdua, mas também a mais importante, que a gente precisa começar a se colocar no caminho, de se conhecer verdadeiramente. Então, a gente teve aqui, acho que já alguns encontros, falando disso o tempo todo,
de não ter medo de olhar para si mesmo, de se reconhecer, incluindo aí tudo aquilo que você, ou que socialmente, ou que religiosamente, nas crenças, nos dogmas, são colocados como ruins, como defeitos. Então, esse autoestudo passa por esse processo de conhecer potências, qualidades, defeitos, não para julgá-las, não para corrigir, mas para acolher tudo aquilo que você é naquele momento. Porque se a gente consegue manter, se a gente consegue caminhar, manter firme o seu propósito de evoluir, manter o seu compromisso, o seu tapas, a sua disciplina, o que eu sou hoje é algo absolutamente momentâneo, é algo que está em transição. O que eu sou hoje, a forma com que eu me relaciono com as coisas, seja do ponto de vista das qualidades, ou das qualidades positivas ou das qualidades negativas, né? Lembrando que qualidade é só característica. Amanhã é uma outra coisa. Por isso que nesse processo do Swadhyaya não cabe culpa. A culpa é uma coisa que precisa ser eliminada dentro do pensamento, dentro das nossas células, porque a culpa é algo introjetado no DNA da nossa cultura judaica cristã. Mesmo que racionalmente a gente já tenha lidado com isso bem, isso às vezes está muito arraigado. Culpa é uma coisa que não existe na cultura védica, não existe na visão do yoga. Porque o que existe é caminho, o que existe é compromisso com o seu processo de autoconhecimento. E se hoje eu cometo atos ainda que não caminham junto com a ética do yoga, é porque hoje ainda há obscuridade. E se amanhã eu consigo vislumbrar a luz e olho para o que eu fiz hoje, eu tenho que olhar para o que eu fiz hoje, não sentindo culpa ou remorso, mas acolhendo no sentido de eu era uma criança ontem, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha clareza mental, eu não me conhecia, ou se eu conhecia, eu não me controlava nos meus maus hábitos, na minha falta de cuidado com fala, com expressão, com mim mesmo, com o outro, com a minha violência, com a minha atitude de roubar, com o meu desperdício de energia, etc, etc, etc. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de reflexão, isso cria dentro de nós o que depois, em algum momento, ela vai chamar aqui, né, de cultivar a árvore no coração. Isso cria dentro de nós uma profunda benevolência por nós mesmos. Porque precisa começar comigo. Eu preciso ser capaz de fazer isso comigo para conseguir fazer isso também com o próximo. Não é justo eu fazer isso só com o outro e não fazer comigo mesma. Assim como é egoísmo, individualismo, eu fazer isso só comigo e esquecer que o outro também passa por esse processo de infância, de obscuridade e que amanhã ele pode vislumbrar e jogar luz para os seus atos, para as suas atitudes e pensamentos. Então, por isso, Patanjali coloca esses pontos como absolutamente importantes na prática, no caminho do sadhana, né? No caminho do praticante. Porque a gente precisa eliminar a culpa. Tem um livro do Deepak Chopra, que chama Enfrentando a Sua Sombra ou Acolhendo a Sua Sombra.
E o primeiro capítulo ele vai trabalhar muito com essa questão, com a questão da culpa. Porque cada ato que a gente faz, digamos, de qualidades negativas, porque a gente ainda não tem lucidez suficiente para manter aquilo sobre manejo dentro de nós, cada vez que eu recorro àquele ato, e eu, ao invés de acolher-me, de perceber que naquele momento houve obscuridade e não lucidez, e coloco em cima disso repulsa, eu recaio na culpa. E junto com a culpa, toda uma outra corrente, uma série de outros elos negativos vem junto. O medo, a raiva, a inveja, sei lá mais o quê. Então, essa capacidade de olhar para isso com esse entendimento é algo que a gente precisa, com muito carinho, cultivar dentro de nós. Eliminar da nossa vida, eliminar do nosso processo de autoconhecimento a culpa. Porque quando a gente conseguir eliminar isso, purificar a culpa, a gente vai parar de ter medo de olhar para as nossas, de olhar para aquilo que a gente precisa aperfeiçoar em nós. Enquanto houver culpa, enquanto houver medo, o nosso processo vai ser sempre raso, sempre superficial. E tudo bem, porque às vezes é o que a gente dá conta mesmo. E aí vem tapas, aí vem o compromisso de continuar no processo. Hoje eu dou conta disso. Mas vamos olhando, vamos tentar, vamos fazer o exercício agora. Que tipo de culpa eu posso eliminar de mim mesmo? Que tipo de culpa e julgamento eu elimino do outro, sobre o outro, sobre aquilo que o outro possa ter feito a mim? Então, todo esse processo é aquilo que a gente traduz aqui, que ela chamou de estudo. Eu já falei para vocês, né? Eu não sei se você lembra desse livro, Simone, assim, se tem muito tempo que você leu ele, com detalhes, assim, mas a gente já discutiu aqui que às vezes ele é um pouco raso, ou ele é um Miogo pouco do coração é para iniciantes, né? É bem para iniciante, por isso Bem até que a gente está começando com ele, É legal, assim. né? Mas às vezes ele também é um pouco dogmático no sentido da linha dela e tudo mais, né? Então, a gente já refletiu algumas questões importantes para relativizar isso. Então, por exemplo, traduzir Svadhyaya ou Swadhyaya apenas como estudo é um pouco limitado. E a impressão que me dá, lendo o capítulo, é que ela fica, às vezes, um pouco cuidadosa para falar sobre isso, né? Ela se limita muito à questão do estudo dos textos sagrados. Porque sim, né? Porque sim, o Svadhyaya, o primeiro ponto em que a gente começa a caminhar nesse processo de autoestudo é isso que a gente está fazendo agora. É lendo alguma coisa, é aprendendo a partir do racional, né? É tentando compreender a partir do racional, mas não ficando só na compreensão teórica do significado simbólico, místico, esotérico, dos mantras, ou do que na Bhagavad Gita é dito, etc. e tal. Não. É trazendo isso para a vida. E aí ela toca nesse assunto assim, né? Mas parece que ela fica meio titubeante de falar isso de forma mais enfática. Então, sim, a gente tem que estudar sim. E tudo que a gente estuda precisa, de alguma forma, é ruim falar isso, né? Porque fica uma coisa meio utilitarista. Mas sim, tudo que a gente estuda e aprende na vida tem que servir para alguma coisa. Não é só para encher o balaio da cabeça, né? Porque senão eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou uma pessoa super pragmática, assim, eu leio um negócio ali que não me serve para alguma coisa, parece que eu já tenho um pouco mais de dificuldade, assim, tem que me acrescentar algo para me fazer crescer em algo, né?
Então, sim, o primeiro passo é ler, buscar as escrituras, buscar diferentes sentidos em textos, em poesia. A poesia, gente, ler poesia está cheio de aprendizado ali, né, na linguagem da arte, dos textos artísticos, nas expressões artísticas. A Simone bem sabe o papel, né, da expressão artística no processo de autoconhecimento. Ela pintando aí os quadros dela, um mais lindo que o outro. Então, há várias formas de estudar e de aprender, mas a gente precisa estudar e fazer refletir isso para a vida pessoal, né? E aí ela traz técnicas que eu acho bem legais, assim, é tudo que a gente lê, a gente para ali 5 minutos, 10 minutos e faz uma reflexão a respeito daquilo que leu. Essa é uma boa técnica, inclusive, de fixação de conteúdo, né? Então, eu estou estudando algo para alguma coisa, viu, Anelisa? Estou estudando algo para uma prova. Então, estuda para, reconfigura tudo que foi estudado mentalmente e tenta aplicar isso na vida prática, na vida cotidiana ou na vida objetiva, né? Seja lá o conteúdo que você esteja estudando. Mas sim, a gente começa pelo processo do estudo. Mas vai muito além disso, né? O processo de autoconhecimento vai muito além disso. Querem colocar alguma coisa, Marcelinha? Uma coisa que você tenha observado, Simone também. Marta, você também, viu? Todos vocês, está aberto. Laurinha, eu só vi assim, ela fala muito, né, que é importante esse trabalho de autoconhecimento para a gente reconhecer o nosso Dharma nessa vida, né, qual que é o nosso propósito nessa vida, que eu acho isso essencial, né, por que que nós viemos, né, para essa vida agora, mas ela fala uma coisa, assim, que eu comecei a refletir, que, assim, falar muito com o seu eu interior, né, com a voz do coração. E a gente tem mania de racionalizar isso, assim, questionar, pensar muito, e ela fala assim: tente não racionalizar tanto e ouvir o que o seu coração fala, né? Isso é muito interessante também, mas algumas vezes. E esse silêncio mesmo também que ela prega, que a gente prega nas práticas, né? Que é importante, né? E como você acabou de falar, esse silêncio a cada estudo, a cada reflexão, a como pôr em prática isso na vida, né? Mas em vários momentos ela fala, não tente racionalizar, né? Assim. E algumas coisas mexeram um pouco, é um texto, igual você falou, para as pessoas conhecerem os outros propósitos do yoga, né? Para quem está começando a praticar, mas me fez também refletir bastante esse lado espiritual, voltar a olhar mais com carinho para ele, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Diariamente, muitas vezes na correria do dia a dia, a gente esquece. E eu falei, gente, que bom que eu estou voltando a reler, e ela fala demais desse lado espiritual, desse eu lá que passou já por várias vidas. A gente não quer falar de religião, mas acaba que fala um pouco assim desse processo de vidas. Eu, Marcela, vou falar, desculpe se eu estou falando alguma coisa errada, mas o que você viveu anteriormente e como lidar com isso, e tanto que esse silêncio é importante para ouvir essa voz interior, né? Achei bem legal, assim, me deixou um pouco até balançada, interessante ler esse capítulo, Depois Eu gostaria de falar umas coisas a respeito do que você está falando, Marcelo. Tá, Simone. Esse cuidado que a gente tem de não mencionar esse lado da espiritualidade, com medo de, às vezes, afastar as pessoas do yoga, porque existe uma confusão aí de yoga com religião, e isso é tudo, essa área é muito delicada, a gente fica pisando em ovos para poder lidar com essa espiritualidade. Mas não existe como separar corpo de espírito, porque esse corpo está aqui porque existe uma alma, existe um espírito. Com certeza. E isso a gente tem que
que considerar. E ouvir esse nosso ser interior com o filtro do coração, para mim, nada mais é do que ouvir a voz da intuição também. Com certeza. É deixar e abrir as portas para essa intuição. E enxergar essa intuição de forma carinhosa, acolher, reconhecer, não tentar racionalizar o que a intuição te traz, porque às vezes a gente não entende naquele momento, mas depois de um acontecimento, ou no dia seguinte, ou sei lá na frente, a gente vai ter insights do que a gente viveu na hora que fez uma leitura como essa, ou do que a gente sentiu quando começou a entrar nessa prática de se autoconhecer, se perceber. E as mulheres, em especial, têm uma conexão muito forte com a intuição, têm uma abertura muito grande para a intuição. E todas as que começaram a se conectar mais com esse poder e com essa força, muitas delas foram queimadas na fogueira. E, com certeza, se a gente começar a abrir demais, a gente pode ser queimado também, agora nos nossos tempos. Nós não estamos livres desse processo de purificação do fogo, tá? Pode abrir sua intuição, mas observe bastante onde você está pisando. E onde vai falar sobre isso, né? E onde vai falar sobre isso, né? Muito cuidado onde a gente vai falar sobre isso. Mas é muito legal isso. Então, é abrir essa porta da intuição, esse canal de comunicação que a gente tem e a gente nega, racionaliza, critica, julga, crença e várias outras coisas que envolvem tudo isso, né? Simone, e você falou tudo, assim, por mais que a gente não queira, a gente tem que se abrir, porque é esse lado mesmo interno, espiritual, que sempre está falando com a gente. Mas assim, e aí quando eu falo até que foi um processo que eu passei mesmo na vida, de mudar bastante, de ir para vários interiores, com pessoas preconceituosas mesmo em relação a yoga. Então eu acho até me limitar, eu, Marcela, às práticas físicas, ao pranayama, né? E algumas meditações sem mantra, para as pessoas não chocarem mesmo. E é interessante como é importante a gente reler para voltar, porque senão vai ficando um processo um pouco superficial, né? Tem hora. Então, é bem isso mesmo. Mas a vida vai nos trazendo algumas amarras, né? Algumas máscaras, até para a questão de sobrevivência, tem hora. Mas muitas vezes eu escutei minhas alunas falando assim, nossa, depois que eu comecei a praticar yoga, alguma coisa mudou em mim, a minha família diz que eu estou diferente, e tem alguma coisa acontecendo, que é esse silêncio que ela pede para a gente, né, durante as práticas, nas leituras, experimentar, que esse silêncio traz muita informação, traz muitas fichas vão caindo, né, durante a prática e tudo mais, quando a gente está nessa conexão. E aí, muitas das vezes, algumas dessas alunas se afastavam da prática, se assustavam com aquilo que estava vivendo, com essa abertura, né, desse campo, e se afastavam e paravam de praticar, assumiam, ou às vezes a família reclamava. A minha família está reclamando que eu estou diferente. Simone, judiação. Isso é tão interessante, isso já foi tema também de um dia a gente comentar sobre isso aqui, porque isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa, ela entra numa determinada camada de si mesma que às vezes é demais para ela, né? Porque a gente sabe, mesmo que seja a prática física, mesmo que seja não, porque fica parecendo que a gente está diminuindo. Na prática física, porque como você disse, Simone, corpo e espírito não tem separação, né? O que a gente faz é penetrar na via do corpo para ter acesso ao espírito, e quando eu penso no asana dessa forma, o asana se torna uma oração, então penetrar na via do corpo para acessar o espírito. Só que até acessar esse espírito, a gente vai atravessando as camadas de nós, né? A camada da rigidez, aquela coisa, da força, depois começa a entrar numa camadinha
mais emocional. E aí a pessoa começa a perceber que realmente tem uma coisa mudando dentro dela, e para muita gente é demais para a pessoa. E aí ela, ó, até brinquei isso aqui, quando às vezes aparece uma aluna que fica muito deslumbrada, quer me amar, me ama, manda mensagens 3 vezes por semana, eu já sei, porque daqui um pouco mexeu ali, ela ainda está ali, né? Na camada das corzinhas, daqui um pouquinho vai num lugar que ela vai sumir, dito e feito. E aí E o espírito é eterno, né? Eterno. O espírito é eterno, o corpo é perecível, mas o espírito é eterno, ele traz, Toda e esse razão. espírito tem informações aí muito Antigas. ancestrais, né? E aí, você falou do Dharma aí na leitura do livro. Eu li esse livro tem muito tempo, gente, muito tempo. O Dharma é algo que muitas pessoas passam por essa vida e não se conecta com o seu Dharma, não faz a menor... não tem a menor luz do que é esse Dharma, né? O que veio fazer nessa encarnação, o que veio fazer no mundo. E quando a gente segue o Dharma protege a gente. Esse é o princípio dele, né? O Dharma o Dharma é evolutivo, o Dharma sempre faz com que a gente evolua. E o Dharma é sempre protetor. Sempre protetor. Protege. É isso mesmo. E agora, em relação ao Dharma, uma coisa interessante muitas vezes, ou a gente não se conecta, ou muitas vezes já estamos nele, mas não o aceitamos. Também. Isso é mais triste. Esses dias eu até indiquei para as minhas alunas, eu não sei em que momento da aula a gente tocou nesse ponto do Dharma, e essa coisa do Dharma foi, durante muito tempo, algo melindroso para mim, porque eu ainda hoje tenho a sensação de que eu sou uma pessoa muito flutuante, né? A minha lua em peixe, alguma coisa assim. Enfim, mas essa coisa do Dharma era algo muito melindroso. E aí, eu escutei, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, que eu tomei a consciência de que, muitas vezes, somos nós que não aceitamos esse Dharma porque não estamos no momento presente, porque não estamos alicerçados na voz do coração, mas estamos buscando alguma coisa a partir do ego, né? A partir do fora, do externo, da sociedade. Da sociedade, do externo. E aí eu até indiquei para as minhas alunas, né? Quem tem filho está mais próximo da gente, que é o filme da Tinkerbell 1, o primeiro filmezinho da Tinkerbell, que ela nasce com o Dharma de artesã, e toda a jornada dela no filme é porque ela está negando o Dharma de artesã dela. Ela quer ser outra coisa que ela acha que é mais bonito do que ser artesã. Só que a artesã, eu até arrepio falar nisso, porque a artesã que ela brota em todas as situações, e quanto mais ela quer renegar, mais o universo traz para ela situações para ela usar a habilidade de artesã dela. Olha, eu arrepio inteirinha de lembrar dessa história. Quem nunca assistiu, assista, é uma lição. E o outro que eu indiquei, que é a história do Mágico de Oz na Cidade das Esmeraldas, porque o Mágico de Oz também é uma epopeia, né? São vários. Então, quem lembra do filme, tem aqueles 3 personagens maravilhosos. É a minha história favorita, assim, que é o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão. Vocês se lembram dessa história? Sim. Uhum. Então, o que o Leão queria? O Leão queria coragem, né? Quer dizer que ele era covarde. O Espantalho queria inteligência, queria um cérebro, porque ele se achava burro, né? E o Homem de Lata queria um coração, porque ele achava que o construtor tinha feito ele oco, vazio. E toda a jornada na Cidade das Esmeraldas, junto com
Dorothy, esses personagens lidando com aquilo que eles já são, que já está pronto dentro deles. É o homem de lata com a sua profunda amorosidade, sentimento, puro coração, né? O espantalho é genial, ele tem as ideias, tudo, a solução vem através dele. E o leão, por mais que ele sinta temor, né, que ele sinta ali, que ele queira recuar, o ímpeto da ação é sempre dele, é sempre ele colocado no fronte, como ali boi de piranha, e ele enfrenta. Ou seja, isso é essa nossa jornada de ver que talvez já estejamos aqui, submersos ao Dharma. Já somos isso, mas muitas vezes a gente quer ser aquilo que a gente acha que é mais bonito lá do outro e passar a vida inteira desperdiçando as nossas habilidades. E eu acho que não tem nada mais triste que isso. Ainda, estou até emocionada, porque ainda tem algum conteúdo dentro de mim sobre isso que precisa ser olhado. Né? Então, é lindo isso. E um outro fator que o Dr. Ruguet também trabalha muito com essa questão, que é, às vezes, a gente tem vários mini-dharmas na vida. A gente tem o dharma, né? O propósito, mas dependendo do momento da vida, Simone passou por o dharma do autocuidado, de curar-se, né? Marcelinha passou pelo dharma, ou está no dharma, de ser companheira e parceira do marido, de abdicar das suas próprias intenções por conta desse dharma. Estamos vivendo numa quarentena em que o meu dharma é ser dona de casa, mãe exclusivamente, e aceitar isso, e etc e tal. Cada uma com as suas reflexões que vocês vão precisar fazer para saber qual é o dharma desse momento, né? De estudante, né, Annalisa? De colocar todo o foco, todo o gás, toda a determinação. Hoje meu dharma é esse, amanhã é outro. Então, existem os dharminhas dentro do grande dharma, né? E se encontrando nesse caminho, e se vendo nesse caminho, e aprendendo consigo mesma nesse caminho, nesse processo de autorreciclagem, né, constante. Laurinha, igual você falou de Dharma, né? A gente tem hora, assim, não saindo do que você está fazendo agora, mas gostaria de fazer outras coisas, porque você talvez estudou para isso, quer pôr em prática, mas outras coisas também que tem que pesar é isso, é o seu tempo, é essa qualidade mental, né? Se você tem esse tempo agora de pôr em prática, que você sabe que isso faz parte também do seu Dharma, mas algumas coisas a gente também tem que racionalizar em questão de tempo, de família, né? Então eu falo assim, você acabou de falar até do namoro, né? De eu viajar, de eu mudar, porque eu falo assim, e cada mudança é um novo recomeço, né? E assim, as minhas primeiras mudanças foram bem difíceis para mim, Marcela, porque eu achava que eu estava deixando todo o meu propósito para trás, mas a cada vez eu vou ficando mais leve e eu acho isso hoje em dia bem interessante, que eu recomeço aos poucos, eu respiro mais, eu vou mais leve, porque no início eu queria pôr tudo tanto em prática e tinha meus filhos e tudo para eu me amarrar, para eu cuidar, e assim, e eu falo tanto que é interessante isso, né? Então, assim, essa mudança para mim me trouxe uma ressignificação do meu propósito também, e mais leve, sabe? Então eu falo assim, até isso nos faz aprender, né? É interessante, porque tudo é um aprendizado, o negócio é esse olhar como um aprendizado, né? E com leveza também, né? Mas tudo só é um aprendizado, eu acho, e ela fala isso de um jeito diferente, mas assim, porque a vida é um livro. Se a gente não para ler o livro da vida
e fazer, como vocês mesmos disseram, silenciar sobre aquilo que você acabou de ler no livro da sua vida, você não aprende. Então, é isso, eu estou vivendo um capítulo da minha vida. Eu paro, eu silencio, eu aprendo com esse estudo. Agora, se a gente vive a vida num eterno automático, blá, 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 sabe, sem querer fazer a leitura da própria vida, não tem progresso, né? O progresso vai se dar de forma muito dolorosa, muito lenta, muito morosa. E isso também é uma escolha. Eu escolho ir mais leve. Não é? Com certeza. Ler o livro da própria vida. E, de novo, sem culpa. Porque se lá no primeiro capítulo eu caí muito, eu fiz muita bobagem, é porque lá no primeiro capítulo eu não tinha a condição, a clareza, o conhecimento, eu não assimilei as coisas como hoje eu estou. E amanhã será ainda mais diferente. E assim, Banat, Banat, Banjai, fazendo, né? Precisa, Lelá, todos nós precisamos. A Aurelinha escreveu no chat, preciso fazer terapia. Eu estou fazendo, e tem sido um grande presente, é um investimento, e não tem nada mais interessante do que aquilo que eu vou levar para trabalhar na minha terapia. Eu passo, às vezes, a minha terapeuta diz assim, faça o prazer de casa. E aí eu passo, às vezes, porque eu só faço de 15 em 15 dias, porque o dinheiro também não dá, né, gente? Então vamos combinar que tem terapias, tem diferentes formas e acesso, mas enfim. Então, passo os 15 dias, assim, navegando no livro de mim mesma para ter conteúdo para, sabe, para escarafunchar ali junto com a terapia. E sem medo, Lelá, sem medo, sem medo de ter que lidar com as nossas dificuldades a princípio, sabe? Porque às vezes a gente tem medo. Isso aí, é investimento. Isso que a gente está fazendo aqui é um processo terapêutico. Não é, Simone? É uma Com terapia. certeza. Eu estou ouvindo a Marcela falar aí da mudança, né? Eu tenho uma larga jornada de mudanças na minha vida. Eu já mudei muito por causa de marido. Muito. Já mudei, já assim, quando a vida estava meio que equilibrando, vinha outra mudança. Aí a vida começava a equilibrar de novo, vamos mudar de novo. E assim foi minha vida inteira. Mesmo? Uhum. Mesmo. Você é goiana, Simone? Não, eu sou mineira. Ah, você é mineira. Sou mineira. E você está em Goiânia? Estou em Goiânia há 10 anos, gente. Eu vim para cá em 2003. Ah, muito tempo. 2003, mas em 2006 eu mudei para Nicarágua. Olha. Aí morei lá 3 anos e voltei para cá de novo. Olha só. Permaneça quietinha por aqui. Tô louca para mudar. Ai, gente. Passar um tempo na Índia, quem sabe. Opa, ai, sonho. Mas eu só mudo pelo Brasil e assim, agora eu tô em Lençóis Paulista. Eu morei em São Paulo, mas eu já fui para muito interior, bem diferente, mas que eu aprendi e amei também várias. Eu também já fui para muito interior. Eu tô no interior, né? Eu tô em Lençóis Paulista. Uhum. Que legal. É isso aí, mas é isso aí. Mas a gente tá junto, né? Porque essa história da globalização é muito, muito legal. Com certeza. Muito legal. Um aspecto que foi interessante dessa pandemia, para mim, Marcela, foi assim reativar as alunas antigas dos outros estados dando aula online. Então, eu falei, tudo tem um lado positivo, né? Nossa, A Janaína que eu diga.
A Jana, minha querida, ela está comigo já há tanto tempo e no final do ano passado eu deixei a órfã de irmã, né, Jana? Deixei a órfã aí porque eu tinha decidido não dar aula mais à noite, né, Jana? Por diferentes motivos, tal. E aí veio a pandemia, a Jana, Laura, e aí tudo deu certo. Olha que legal. Então, Isso. Mas é muito legal, gente, esse processo mesmo de conhecer-se e vai tornando a vida com um sentido mais relevante, né? Em algum momento, quem sabe a gente fala, vamos marcar um tema, agora que a gente está finalizando um pouquinho o livro, para falar sobre vasanas e samskaras, já que a gente está falando também daquilo que a gente traz, né? Porque quando a gente está mais antenado dentro de nós mesmas, às vezes a intuição nos traz umas coisas muito claras de que não é dessa vida, né? Não sei se vocês têm isso, mas eu tenho algumas coisas, alguns traços meus internos que eu falo, gente, até hoje, né? Eu ainda estou trazendo isso. Então, porque esses dois conceitos são conceitos muito importantes dentro do yoga também, e muito importantes para o nosso processo de autoconhecimento, né? Que é a questão das marcas mentais e das impressões mentais. Então, entender como que isso se forma em nós e como que a gente, às vezes, está lidando com marcas e impressões mentais de longas trajetórias. Às vezes, o fato de ter sido queimada lá na fogueira nos trouxe hoje uma grande dificuldade, um grande medo de lidar com a intuição. Então, eu bloqueio dentro de mim tudo aquilo que se relaciona a esse mundo feminino, né, no aspecto da intuição. Né? Vamos falar em algum momento sobre isso. É bem legal. Laura, você estava... Oi. Você estava falando sobre o desenho, né? Eu tenho um desenho que também fala muito sobre essa questão dela descobrir que ela tem essa intuição, mas aí ela nega, que é a Frozen, né? Vocês já viram? Frozen, com certeza, né? Com e certeza. Agora o 2, ela entra dentro do mar, né? Enfrentando o cavalo. Olha, que simbólico. Eu não vi o 2. Nossa, o 2 eu acho o 2 mais intenso que o 1. E se a gente olhar essa personagem, que também tem muito a ver conosco, né? Ela negava, mais do que a intuição, ela negava a potência dela. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a gente nega a nossa potência, muito. A gente, às vezes, fica buscando o reconhecimento do outro, mas nós mesmos negamos a nossa potência. A gente tem medo na nossa potência. A gente tem pavor lá, que gatinho, meu Deus. A gente tem pavor da nossa potência. E olhar para isso também é um processo. Como é que eu vou assumir quem eu de fato sou, desenvolver o meu Dharma, se eu não aceito a minha potência, não reconheço o meu poder, eu tenho medo dele, eu fico escondendo, não é? Então, bem lembrado, Carol, bem lembrado. Então, meninas, Swadhyaya é isso, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu só quero destacar. Sim, o valor da autocompreensão, né? Então, esse processo de acolher-se, que aí ela tenta entrar um pouquinho nesse aspecto mais do autoestudo como um processo de autoconhecimento. Mas eu queria voltar para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão da intuição. Em algum dos encontros, a gente falou sobre isso, e depois a Mariana, acho que ela nem está aqui hoje, a Mari, ela me mandou uma mensagem, assim, que passou um tempo intrigada com essa questão da intuição, né? Como diferenciar a intuição das ruminações mentais, dos pensamentos? Porque
A gente fala de intuição, mas não, é um processo que não é tão claro para nós, né? Quem é que está falando? É o ego? É a mente? Ou é a intuição? Então, esse reconhecimento é algo que às vezes demora e é algo que às vezes a gente precisa dedicar algum tempo, dedicar algumas práticas, né? Porque as práticas do yoga também vão ajudar a se conectar de forma mais sutil com essa intuição. E aí, eu gosto de refletir e até ficar aberto para sugestões de vocês também, que a intuição é sempre algo, é uma experiência direta, é uma resposta direta, é uma mensagem direta, que não passa por um filtro de ruminação mental, de construção argumentativa sobre aquilo, né? Muitas vezes vem na forma de uma sensação, muitas vezes vem na forma de uma fala, como se alguém soprasse em você, muitas vezes vem na forma de um pensamento, muitas vezes vem na forma de silêncio. Você só é capaz de ouvir a intuição se você coloca a ruminação, a racionalização de lado. Precisa vislumbrar alguma coisa, para de pensar. E aí ela fala muito da questão do silêncio, né, como vocês trouxeram isso, para de pensar sobre e deixa vir. Esse deixar vir é aquilo que vai emergindo do coração. E eu compartilhei com vocês, eu compartilhei aqui no grupo, que normalmente a intuição também, ela é uma resposta diferente das nossas reações. Então, suponhamos que eu sempre reajo às urgências da vida tentando resolver. A intuição é sempre a pausa. A intuição é sempre a espera, calma. Suponhamos que a minha reação seja sempre de julgar, de culpar o outro. A intuição é sempre, olha para você. Então, é sempre algo que vem como o complementar oposto daquilo, né, que está aparecendo. E aí eu compartilhei aqui um dia, eu tentando, né, estar cada vez mais conectada com essa intuição, alguma coisa que aconteceu, que a minha reação primeira seria ir lá para resolver. E aí a minha intuição veio e disse, não faça nada. Deixa. Porque aí veio não faça nada, que foi a intuição, mas aí veio a racionalização, o ego, e disse, tá, não faça, tá, deixa para lá, o que tiver que resolver depois resolve. Mas a primeira voz foi, não faça nada. Eu poderia ter dito, tô ficando doida, né? Como não faço nada? Vai dar um maior problema, e resolver. Mas aí o meu ego escutou essa intuição e falou, quer saber? Tá bom. Não faça nada, depois resolve, etc e tal. E de repente, tudo se resolveu sozinho. Tudo se resolveu sozinho. Então, foi um dia em que, assim, essa narrativa veio de forma muito clara e eu fiquei muito feliz com esse processo, né? De ter percebido isso. Laurinha, então, eu falo que... desculpa, te interrompi um pouquinho. Imagina, eu ia perguntar para vocês, alguém tem uma dica para ouvir melhor a intuição? Não, porque eu falo assim, uma das coisas que eu sempre tenho trabalhado, assim, que a Marcela sempre precisou trabalhar, desde que começou a praticar yoga, é a paciência, né? E essas mudanças que você falou, então eu falo assim que um sankalpa que me acompanha muito e que faz anos que eu ponho em prática e dá sempre certo, confio que a vida trará aquilo de que preciso. Então eu falo assim, várias vezes eu falo isso, eu falo assim, a gente muitas vezes acha que esse é o melhor para a gente, não é. Então eu entrego, faço a minha parte sempre, lógico, mas estou indo cada vez mais com calma, sabe? E as coisas vão fluindo, porque eu sou também agitada, queria resolver as coisas para ontem, eu falar também muito. Hoje em dia eu estou ficando mais quieta, mais em silêncio
E as pessoas que eu queria falar estão indo atrás de mim para falar. Eu falo, ai, que bom que eu não precisei falar. Então eu falo assim, ai, que bom, sabe, que eu estou conseguindo. Ainda bem. Que legal. Cara, porque sagitariana, né, fala demais, muitas vezes mal pensa e fala, né? Então, graças a Deus. Olha que legal. Como é que é o Sankalpa, Marcela? Fala pra gente de novo. É confio que a vida trará aquilo de que preciso. Para quem não sabe o que é Sankalpa, gente, viu, dona Elina aí? Sankalpa é um propósito. É uma frase que você repete mentalmente para criar essa marca dentro de si, sabe? É chamado de Sankalpa. Então, acorda pensando nisso, mentaliza isso, repete isso internamente. Às vezes a gente coloca um Sankalpa que a gente mesmo meio que desconfia, mas vai repetindo, né? Vai repetindo. Confio que a vida me trará aquilo que eu preciso. Às vezes eu fico meio com medo. Ai, meu Deus, né? Tomara que o que eu preciso seja leve. Não, mas a gente dá conta. A gente dá conta. Exato. Mas aí vai repetindo ali com a intenção mesmo do seu fortalecimento. E isso, gente, isso é Ishvara Pranidhana. Isso é entrega, é o que ela traduziu de um jeito assim tão maluco que ela traduziu como recordação, né? Foi. Ok. Eu também achei bem interessante. Né? É porque recordação que nós somos esse Ishvara. Ok. Mas até chegar nesse processo, precisa passar por essa aceitação, essa entrega absoluta e incondicional. De que sim, eu dou conta, sim, a cruz é do tamanho do peso que eu consigo carregar. E essa vai me fortalecer para que, se precisar ser outra, eu esteja forte, preparada e consciente para ela. Eu posso compartilhar algo bem Claro, forte? claro. No momento que eu recebi o diagnóstico da leucemia e eu estava sendo internada, eu deitada na maca, assim, sendo levada para o quarto, né, para o isolamento, e eu pensava assim, ah, meu Deus, o que eu vou fazer, né, o que eu vou pensar? Acabou, me entrego, eu me rendo. A única coisa que eu tenho que fazer é me render, me curvar, me ajoelhar e seja o que for, eu vou ter que enfrentar, vou ter que viver, vou ter que passar. Seja como for e seja quanto tempo durar, eu não tinha como recuar, nem como fugir. Essa foi a maior entrega que eu já fiz na minha vida. E eu me lembrei muito de todos os preceitos do yoga em todo momento, em todos os momentos, assim. Cada momento parece que eu puxava uma caixinha de memória daquilo que eu já tinha estudado e pensava assim, isso é isso. Isso é isso. Até para dar sentido, né, para a situação. Para fazer jus a tudo que você tinha já se munido, teoricamente, era, como você disse no dia do encontro, era a hora de usar, né? Muito bonito isso, Simone, porque muitas pessoas ficam no controle, né? Querem ficar no controle de algo cujo controle não está mais nas nossas mãos. E quanto mais a pessoa se debate, tentando controlar o incontrolável, maior é o sofrimento. Então, a aceitação e a entrega absoluta, o rendimento, a rendição, né? Cristo na cruz, tem uma fala dele que é pura rendição, é render-se mesmo, é entregar-se. E às vezes isso é de uma força, isso exige de nós uma força, uma coragem absurda. Eu falo muito para as mulheres que eu acompanho, os partos, né, que parto é perder o controle. Que enquanto elas não perdem o controle, a criança não nasce. A criança só vai nascer quando perder total controle de tudo e se render ali naquela situação. Porque também é uma outra situação que não tem como fugir. Se você não entrega, o corpo não relaxa, o corpo não abre, a criança não nasce. Então, essa entrega é para nascer algo novo.
É algo que eu estou traduzindo como isso, entendeu? Essa entrega incondicional é para um nascimento, é um renascimento. Para a morte de Você algo é velho. doula? A Simone é doula também, Simone? Sou. Ah, legal. Linda, maravilhosa, doula. Legal, que lindo. Então é isso, né? A entrega, morrer é uma entrega, nascer é uma entrega, transformar-se é uma entrega, né? Aprender é uma entrega. E é Entrega uma entrega no incondicional. escuro, né? É uma entrega no escuro. Assim, no escuro no bom sentido. Porque é o novo que vai chegar. É o novo. É se abrir para o novo. E essa entrega, e se entregar para a vida é algo muito, muito importante, porque quando a gente se entrega para a vida, a gente se entrega para um fluxo. Se entrega para os acontecimentos, para aquilo que vai acontecer. Tudo bem que a gente tem planos, ideias, ideais, objetivos, sonhos. A gente pode ter todos. A gente não pode se agarrar neles, assim. Se não for assim, não serve, né? Às vezes vai acontecer, mas é lá na frente. Ou é de outro jeito, ou acontece de outra forma. Ou no meio do caminho você muda de sonho, muda de objetivo. E aí que tá, acho que a mágica dessa entrega, porque você se permitir viver o que acontecer, da forma que for. Se permitir fluir. É. E isso é muito interessante, porque me fez pensar também que essa entrega, essa aceitação, é estar absoluto. Não existe momento em que esse termo, estar no presente, faça mais sentido. Porque você só pode estar no presente, porque como é um mergulho no escuro, como você bem disse, o que adianta estar no dia de amanhã? Não sei, não vislumbro o dia de amanhã, eu só posso estar aqui, só posso estar no momento presente. E vivendo isso de forma integral. A Aurelinha colocou, vou ler, tá, Lelá? Já que você escreveu, foi demais ouvir isso. Meus 2 partos foram cesáreas. Eu estava controlando tudo, eu jurava que os filhotes que não queriam sair de mim. Eu também pensei exatamente a mesma coisa em relação aos meus partos. Esse é um lugar que eu preciso revisitar, tenho revisitado através da respiração holotrópica, tem me levado a vivenciar isso novamente, para eliminar de dentro de mim a culpa, né, por não ter conseguido os partos normais, porque eu tenho absoluta certeza, eu tenho plena consciência disso, de que o fato de eu ser muito controladora, né, muito apegada e muito controladora, então isso reverbera de forma, por mais que a cabeça dissesse eu quero, mas não é a cabeça quem diz, é o todo. A Aurélia disse lá que ela falou que os partos dela foram assim, que ela não queria que os filhos saíssem dela. Existe uma dualidade, um conflito muito grande nisso tudo, porque toda mãe quer pegar seu filho nos braços, mas a gente não sabe o que vai ser da nossa vida quando esse filho sair de dentro da gente. Isso é muito forte. Muito. E muitas vezes é melhor essa criança, assim, por mais que a gestação tenha um peso, né, do peso físico, das limitações físicas e tudo, tá tudo muito acolhido ali dentro, né? Tá tudo muito sob o nosso controle. Nós estamos totalmente no controle. E essa criança sair de dentro da gente é perder totalmente o controle. Porque aí a relação é outra. E se eu não gostar dessa criança? E se eu não me identificar com ela? Se ela não me amar? Se ela não me amar, se ela me rejeitar ou se eu rejeitar, porque a rejeição materna é algo comum, é porque santificar a maternidade, né? E não é bem assim, né? Essa relação tão romântica, uma gestação, isso não é tão romântico assim, não tem tanta purpurina assim. Esse lado difícil, assim, é uma crença que criaram, né, da maternidade, da mulher, da santa, não é por aí, gente. E aí está dificultando tanto a nossa dificuldade em enfrentar um parto.
E isso não tem que ser, a gente não tem que criar mais uma culpa por isso, não. Deixa a culpa de lado. Então, Olha para dentro. Olha para o processo, gente. Olha para o processo inteiro. Começo, meio e fim. e aprende com ele, né? Porque é compromisso, assim, uma coisa é você alimentar um ser dentro de você. Outra coisa é quando você coloca ele no mundo, você tem que estar comprometida para sempre com aquela criança, com aquele ser, com aquela vida. Isso é muito forte. Simone, então, assim, você acha que todos os partos, assim, naturais que são rápidos, é porque a mãe se entrega mais? Queria até entender. Você já ouviu falar da partolândia? Não. A partolândia é um estado alterado de consciência que toda mulher em trabalho de parto entra. Então, uma mulher que entra em trabalho de parto, ela entra numa dimensão mental, energética, emocional, espiritual, que não é a que nós vivemos aqui, né? Agora, conversando aqui nessa fluidez é outro mundo, é outro patamar. Então, se a mulher entra nesse lugar e consegue viver esse processo, ela vai ter uma resposta física um pouco melhor, né? Uma abertura maior. Mas se a mulher não entra na partolândia, ela não entra nessa dimensão, né, nessas ondas mentais mais meditativas mesmo, ela não vai alcançar, ela não vai se conectar. Mas é um processo tão individual, é um processo tão... né? Tem que ir muito a fundo, né? Tem que ir muito a fundo. Eu já querendo muito da história muito da história da sexualidade de cada mulher. Tem tudo a ver com a nossa sexualidade, porque o parto é a resolução de um ato sexual. Então, é muito fundo essa história. Dá um tema, hein? Quem sabe? Nossa, tema, vamos falar sobre isso. Quero falar sobre isso. Ai, gente. Isso tem história, e muita história. Nascimento, gestação, é uma história muito, muito forte. Porque, assim, Simone, eu fiz, falando de parto, todo mundo fala assim, não é rápido o parto, assim, é sorte as mulheres que depois de romper a bolsa, 1h30, 2 horas, têm um filho. Normalmente é 1, 2 dias mesmo. Eu queria até entender esse processo mesmo, se é ou não. Depende. Não tem regra. Não tem regra. Não tem regra. Tá. É uma infinidade de informações, de acontecimentos, de individualidades. Não tem regra. Tem sinais. E cada sinal pode ser traduzido por alguma coisa, por algum movimento físico, por alguma alteração hormonal, entendeu? Mas tem muita coisa aí nesse caminho que muda totalmente a configuração. Tá. Tá bom. Queria entender mais, acho que não dá para falar. Esse assunto, a gente tem que marcar uma reunião só para esse assunto. E é interessante porque é bem legal a gente estar falando sobre isso aqui, porque final de semana que passou, tivemos na formação de yoga um encontro de yoga para gestante. Viu, Simone? Com a Janete. Maravilhosa. Mas eu não quero puxar a sardinha para o seu lado, não, bem, você faz uma falta enorme ali. A Janete é maravilhosa, mas a sua experiência também, assim, é insubstituível. Mas o que foi interessante que surgiu ali com muita força é que esse é um assunto que não se trata só das mulheres que já pariram, não se trata só, não diz respeito apenas às mulheres que vão ainda engravidar, não, porque às vezes, por exemplo, a Annelise, as meninas que estão com uma gestação, né, uma ideia de ter filho muito longe, às vezes fica algo abstrato. Não é um ato político. A gente precisa... Também, social, político. Social e político, religioso. Nessas diferentes esferas, né? Da micropolítica da vida de cada uma, desse nosso processo, da nossa relação com o feminino, e também de um aspecto social, porque
quem é que cuida das mulheres? Outras mulheres. Em geral, quem me dá o apoio é uma funcionária, quem me dá um apoio é uma mãe, uma sogra, são outras mulheres. E esse olhar mais humano sobre a verdadeira passagem, travessia da maternidade, precisa ser feminilizada, inclusive pelas mulheres. Isso, porque existem muitas mulheres que têm uma visão totalmente distorcida desse feminino. Ainda está nesse feminino preso ainda em crenças muito limitantes, que mulher não pode isso, que mulher não pode aquilo, que parto não pode isso, que parto não pode aquilo. Gente, vocês já ouviram falar de parto orgástico? Eu já assisti tem até num documentário, num filme, que é o parto, o Renascimento do Parto 3. Renascimento do Parto. Renascimento do Parto 3 tem... Eu assisti lá no Evolua. Foi? Foi. E a Janete estava lá. Nesse dia. E no Renascimento do Parto 3 aparece o parto de uma mulher que ela se masturba no momento do parto. Não aparece lá no Renascimento do Parto 3? É porque eu assisti esse vídeo antes de ir para o documentário. Eu assisti, assim que aconteceu o parto lá em Florianópolis, veio uma doula de lá para Goiânia e ela acompanhou esse parto e trouxe para a gente no workshop de forma, assim, bem íntima, né? Ela deixou compartilhar com aquele grupo. E aí aparece esse trabalho de parto domiciliar e essa mulher começa a ter desejo sexual, as contrações e desejo, e ela começa a se masturbar na sala, lá na sala da casa dela, com o marido, e a mãe na sala, e aí a mãe saiu, todo mundo deixou os dois ali meio que sozinhos, meio que monitorando, meio que distante, e a mulher teve altos orgasmos. Mas já está escrito, né, Simone? Se você tem uma relação antes, ajuda a ter esse trabalho de contração mesmo, né? Mas isso está muito relacionado com a cabeça daquela mulher, daquele casal, a relação que ela tem com o corpo dela, com a sexualidade dela, com o desejo, com o prazer, que é algo que nós fomos totalmente proibidas de sentir, né? Prazer é uma coisa meio que mundana. Então... Será que até hoje, gente? Até hoje. Até hoje, Marcelinha. Tem muito. Né? Carol, sabe que eu lembro de você lá? Eu fiz foto já lá. Uhum. Já fotografei. O meu parto também foi bem difícil, assim, para eu assimilar, porque eu tava toda preparada para um parto normal e acompanhamento com a minha doula e tal. E aí eu tive um descolamento de membrana no 7º mês. E aí eu sangrei muito. Eu internei, eu ia e voltava várias vezes. E aí fiquei aí consegui segurar até o 32, assim. Mas aí depois eu entendi que era o meu... Cadê a Carol, gente? Caiu a conexão. Sabe, Carolzinha, caiu. Não sabe? Gente, acabou que nós mudamos todo o assunto, né? Mas não. Sabe por que a gente não mudou? Porque é isso, é Ishvara Pranidhana. Nascer, é uma imagina forma a entrega. de entrega, nascer, né? A Gente, entrega para nascer. A entrega para nascer. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma família, nasce um monte de coisa junto. Tudo. Pensando esotericamente, né? Pensando num aspecto ainda pré-vida, digamos assim, imagina o que é para a alma voltar a estar confinada no corpo, na matéria. Se isso não é um ato absoluto de entrega e confiança, de mergulho profundo, sobretudo sabendo, né? Se a gente pega, por exemplo, os ensinamentos que vêm do Espiritismo, se a gente considera que
é uma escolha, na maioria das vezes. Eu escolho passar por essa ou aquela história nessa minha existência para os meus resgates kármicos, para os meus aprendizados dármicos, o que é para um espírito mergulhar novamente na matéria, do que, senão, uma entrega absoluta, né? E Ishvara Pranidhana. eu trabalho num grupo espírita, no Centro Espírita Ramatiz, com mulheres, né, que chama Mães de Luz. E a gente trabalha muito esses aspectos espirituais do nascimento, né? Muitas mulheres que chegam com várias dificuldades na gestação, outras que chegam que não conseguem engravidar por infertilidade ou alguma dificuldade física, né, algum comprometimento físico. As inseminações agora que estão cada vez mais, as mulheres cada vez mais com dificuldade para engravidar e cada vez mais crianças e embriões congelados. Então, essa história de congelar, descongelar um embrião, essa vida, esse espírito, ele já está conectado no momento da concepção. É tão complexo tudo isso, e às vezes um parto, ele tem dificuldades, né? A criança tem dificuldades no nascimento, tem dificuldade na hora do trabalho de parto, mas isso não está só relacionado ao físico, ao processo físico, está relacionado ao processo espiritual, porque nascer acho que é muito mais difícil para o espírito nascer do que morrer. Morrer, ele está voltando para casa dele. Nosso mundo é lá em cima. Aqui a gente está de passagem. Nós somos espíritos, nós não somos corpo. Eu estou num corpo físico agora, numa forma, né, de corpo físico, mas a minha alma, meu espírito, o lugar dele é lá, não é aqui. Está aqui para eu crescer. Então, às vezes, um parto com dificuldade não está tão totalmente relacionado com aquele aspecto físico do feminino, da mulher, da família, mas do próprio espírito que está reencarnando. Então, é muito amplo. É muito amplo. E é entrega para todo lado, né, gente? O que entrega daqui, o outro entrega de lá. É bem legal. Legal. Gente, eu vou tomar aqui os 2 últimos minutinhos para a gente ir até as 10h10, só para fazer uma síntese, assim, para fechar essa ideia do Ishvara Pranidhana, porque eu acho que ficou claro, né? Ela é bem sutil também quando ela vai falar do Ishvara Pranidhana, que Ishvara é como se diz, é um nome de Deus, é Deus, né? É como se Ishvara fosse Deus, a palavra Deus, que em sânscrito, que nessa cultura védica, é uma miríade de nome, de entendimento, quem é Deus, quem não é Deus, quem é Ishvara, quem não é, tem a linhagem Advaita, então é um universo à parte, né? Mas considerando que existe a corporificação de Deus, esse Deus corporificado, esse Deus manifesto, digamos assim, é Ishvara. Né? Então, essa palavra Ishvara vai aparecer também em outros textos. E Pranidhana é a entrega ao Deus, entrega a Deus, destinar-se a Deus. Então, muitas vezes também pode ser traduzido como desapego, né? O desapegar-se, a entrega absoluta. E aí vocês se lembram que a gente já viu um desapego desapego dentro do próprio caminho ético do yoga, e eu já falei para vocês de um outro desapego que é raga, né? Que também é um conceito importante, que são desapegos diferentes. Então, esse Ishvara Pranidhana é isso que a Marcela colocou como sankalpa, é esse mergulho no escuro que a Simone traz, e é a aceitação de que tudo na vida, tudo tem o seu fluxo. E aí, quando a gente faz esse mergulho no escuro e silencia e se lembra que nós somos esse Ishvara também, tudo se acalenta dentro de nós. Para nós que vivemos numa sociedade em que dizer eu sou Deus pode parecer algo absolutamente arrogante, herege, né? Este eu sou Deus, está na Bíblia,
Oh, meu Deus do céu, meu fofo. Então, esse eu, meu filhado, gente, fofo. Então, esse eu sou Deus, está lá, está na Bíblia, né? Vós sois Deus, deuses. Está lá, né? Está escrito, está dito por Jesus, tá vivido. É só você silenciar que você é capaz de tocar essa esfera divina dentro de nós. E é esse o lugar que a gente quer chegar com as nossas práticas. Tudo bem? Querem colocar mais alguma coisa? Beijo, Lelá. Então, a gente chega ao fim desse livro. O último capítulo ela vai falar da paixão, né, do sentido de acreditar nisso tudo, de viver isso de forma visceral, de forma, digamos, mais verdadeira, de colocar tudo isso em prática. Mas eu acho que o que o yoga traz como preceito ético foi colocado e a gente conseguiu vislumbrar. Em algum momento, pessoal, eu quero ouvir vocês para que a gente possa discutir o que a gente traz de temas para os próximos textos, para os próximos encontros. Agora eu tenho a Simone para me ajudar, eu tenho a Marcela para me ajudar, eu tenho a Marta para me ajudar, que já são professoras de yoga. Então, a gente pode refletir, eu pensei em trazer qualquer coisa, às vezes, também do Yoga Sutra, enfim, os temas aí estão abertos. Eu acho que também a gente pode, em algum momento, falar dos outros angas do yoga, porque a gente falou só desses preceitos éticos, né? Mas pensar nos outros caminhos metodológicos que o yoga tem, para a gente continuar firme na prática. Mas eu quero ouvi-las, né? Então, eu vou parar a gravação